Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, nessa série intitulada Psicanálise Cotidiano, em que eu pretendo abordar de uma forma bastante sucinta alguns temas típicos da vida cotidiana ou que estão em relevância na contemporaneidade e que podem fazer um diálogo com a psicanálise. Eu escolhi para esse vídeo o tema da Síndrome do Imperador, que está aí começando a circular nas redes sociais e começando a tomar um certo corpo, né? Já com a questão de pedir opiniões de especialistas e tal. Bom, a que se refere essa síndrome basicamente? Ela está falando basicamente das crianças que não têm muito limite, que têm dificuldade com as restrições impostas, com as frustrações, com as normas, né? E que de certa forma tendem a mandar, a comandar de certa forma o âmbito familiar ou impor suas vontades para os pais e que os pais também não sabem lidar com isso. Bom, isso está sendo chamado de Síndrome do Imperador, quase numa referência interessante ao que Freud escreveu lá no texto sobre narcisismo, que era Sua Majestade o Bebê. É claro que a referência é bem outra aqui, né? Está se falando de conduta, de comportamento, mas eu me lembrei dessa referência. Bom, de certa forma a gente pode dizer o seguinte, isso é um fenômeno contemporâneo, há alguma coisa aí que fala de um determinado discurso contemporâneo e um fenômeno contemporâneo experimentado. A que ele está ligado em termos de contexto? Ele está ligado à transformação das configurações familiares, né? Principalmente as configurações que a gente está pegando como referências da classe média e, sobretudo, a classe urbana, né? As pessoas que vivem no meio urbano, em que há uma diminuição dos filhos e a criança passa a ocupar um certo lugar de centralidade material e afetiva nessa família, coisa que há um determinado tempo isso não era tão relevante, né? Bom, ela passa a ocupar isso e junto com isso a gente tem um discurso de que ela é um sujeito de direitos, que tem que ser cuidada, que é para o seu pleno desenvolvimento. Também, junto com isso, a gente tem um discurso bastante individualista de que a criança é um indivíduo que deve ser respeitado na sua privacidade, deve ser satisfeita, né? Mais um outro fator do contexto é uma sociedade de consumo, né? Uma sociedade da imediaticidade, em que os produtos são oferecidos e comercializados e as crianças demandam determinado conforto, determinados produtos e os pais se esmeram em satisfazer isso, em oferecer, até às vezes se sentem culpados quando não conseguem ou por algum motivo não podem, né? Então a gente tem todo um contexto que favorece um pouco o surgimento de determinados comportamentos que são esses, que estão sendo chamados de Síndrome do Imperador, né? Bom, a questão que eu levanto aqui a partir da psicanálise é a gente utilizar isso de uma forma que pode ser patologizante, né, transformar isso numa síndrome, o que eu acho que aí, de hoje, até isso acontecer, estaria uma distância muito grande, né, evidente, para isso ser aceito, ou pelo menos elaborado de uma forma interessante para virar uma patologia, já é uma crítica a isso, se isso acontecer, mas a questão que está aí é que à medida que se nomeia uma determinada realidade como essa e ela fica fora de um contexto que a gente está tentando citar aqui, se tende a começar a pensar em formas de intervir, formas que são individualizadas, né? Através de especialistas, através de livros, através de orientações, através de determinados saberes que estão participando justamente desse mercado de consumo, né? Então começa-se a vender orientações, vender formas de lidar com a criança que não aceita restrições, né? Sendo que o contexto é muito mais amplo e o que tem que ser discutido, mesmo que precise às vezes de uma intervenção naquela família ou naquele indivíduo, ok, naquele sujeito, mas o contexto é muito mais amplo, a questão é muito mais estrutural ou sistêmica do que a gente pode pensar em tentar trabalhar isso só no nível individual, né? Mesmo considerando que há quem precise dessa intervenção, né? Então, isso me fez lembrar um pouco dois best-sellers da década de 80, né, em que jogavam com essa questão da psicologia
da mesma forma, usando termos, né, e leituras superficiais, mas que se transformaram em grandes livros best-sellers. Um deles chamava-se O Complexo de Cinderela, né, que falava um pouco do feminino, e logo depois dele veio a Síndrome de Peter Pan, que falava do masculino. Sempre de uma forma, tem a ver com a época, tudo bem, mas é um pouco descontextualizado e tende a gerar essa ideia de síndrome, de complexo, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que indicam determinada patologia ou condição. Né? É um termo médico, basicamente. Ele tem outros usos, mas o uso mais comum é o médico. E, de certa forma, ele está sendo aí puxado para a síndrome do imperador como um termo médico também. Né? E a questão que eu coloco aqui, do ponto de vista da psicanálise, é só uma reflexão para que esse tipo de discurso não se torne algo que nomeie uma realidade e que aí comece a demandar essa intervenção que está sendo oferecida no mercado, né? E sim que se coloque como uma reflexão para se pensar sobre o que significa justamente essa ideia de que se tem que atender as demandas da criança, que é um discurso contemporâneo, e que a criança, então, precisa encontrar felicidade, ou a felicidade dela depende dos pais poderem satisfazer esse tipo de demanda, ou de impedir que eles encontrem a frustração, esse tipo de coisa. Tudo isso é muito debatido em psicanálise por diversas vertentes diferentes, inclusive a questão do declínio da autoridade dos pais, né? Isso também é um tema em psicanálise. Mas eu queria só abordar de uma forma rápida essa ideia da síndrome do imperador. É isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe uma sugestão, faça um comentário. Até mais.